E aí, eu sou o Lucas, e como prometido, aqui estou eu para responder algumas de suas dúvidas sobre o Halatal. Essa série é de 7 episódios, e se você ainda não viu, tem um link na descrição com todos os episódios para você assistir. É importante você ter assistido a série para você conseguir entender esse vídeo aqui. A primeira parte desse vídeo foi contando algumas curiosidades inéditas, e essa agora será respondendo as suas dúvidas que vocês mandaram neste post aqui que eu fiz há um tempo atrás. E ó, teve muita gente que mandou mais de uma pergunta, e não é para isso acontecer, porque isso acaba tirando a oportunidade de outras pessoas participarem do vídeo também mandando perguntas. Mas assim, como eu não avisei nada antes, só dessa vez eu vou deixar passar. Barriga Dolores. Como foi pensar nas falas dos personagens? Alguns adaptaram as suas próprias falas para se encaixar? Eu tentei seguir a lógica da própria personalidade do animador ou do personagem que representa ele, imaginando como é que ele ou ela agiria em determinada situação, mas eu deixei todos livres à interpretação. Se quisesse adaptar as falas para combinar um pouco mais com o personagem, podia de boa, desde que não mudasse o sentido do roteiro. Planeja continuar W a série ou vai fazer uma nova? Aquele final nos intriga. Se você não sabe o que é W a série, ainda bem que você não sabe. Era uma série que eu tentei fazer nos primórdios do meu canal, que hoje em dia, observando a obra assim de longe, eu penso, que bulhufas eu estava fazendo. Não tinha uma linha certa de raciocínio, a história começava no meio e era muito confusa. E pra consertar isso, seria mais trabalhoso do que se eu fosse fazer tudo do zero. Hoje, com tudo que aconteceu, com as experiências que eu tive, eu vejo que não valia a pena, nem vale, porque era uma história ridiculamente longa. E atualmente, no cenário que eu tô vivendo, não é cogitável trabalhar num projeto assim. Se com Halatal, que é bem mais curto, foi todo esse trampo, imagine uma série com porte maior. E assim, eu, como criador, eu tenho propriedade de falar, nem era tão legal assim. Eu não vou dizer que nunca mais vai voltar, mas talvez em um futuro distante eu volte a pensar nesse projeto, com mais condições financeiras, uma equipe ali ajudando. Com certeza quase tudo ia ser reformulado. História, personagens, enredo. Eu acho que história e enredo é a mesma coisa, mas tudo M. Alves _ Edits. Cada um decidiu qual fantasia iria usar ou você escolheu porque achou que combinaria mais? Cada um decidiu a sua própria fantasia. Assim que eu ia convidar a pessoa pra participar, eu já perguntava que fantasia ela iria usar. Exceto um ou outro que eu tive que dar uma sugestão, porque ou a pessoa escolheu uma coisa bem nada a ver, ou muito difícil de fazer, mas a maioria escolheu sua própria fantasia. Match não mito, 32, 14, 5. Tenho apenas duas perguntas. Aí, de novo, o que eu falei? Foi meio difícil chamar o Drawmask, Psycho, Pet e Nerd com 4 para dublar? Olha, alguns deles nem tanto. O Thales do canal Drawmask, eu já tinha trabalhado com ele antes, né? Então foi fácil perguntar se ele queria participar. Eu acho engraçado que às vezes vejo gente comentar no meu canal: nossa, você tá copiando o traço do Drawmask naquele vídeo dos Dodôs. Então, deixa eu te contar um negócio. Ó, aqui ó, tá vendo? Pet e o Nerd eu consegui através do Dino, que a essa altura já tava ligado no projeto e é bem próximo deles dois. Agora o Psycho, ele não é acessível, pelo menos não era, em lugar nenhum, nem por e-mail, muito menos por DM. Só foi um dia que eu tava conversando sobre isso com o Dino, que já tinha chamado o Pet e o Nerd, que ele falou: boy, ele me segue no Twitter, eu acho que eu vou arriscar chamar ele na DM pra ver se ele topa participar do Halatal. E dito e feito, Psycho concordou mó de boa e por isso que temos Psycho no Halatal hoje em dia. Onde surgiu a ideia do Halatal? Tipo, você teve a ideia ou alguém ficou complementando a ideia que tu teve? Foi primeiramente daquele vídeo que eu já tinha feito, que eu comentei no último vídeo. Eu tinha vontade de fazer algo melhor do que aquilo foi. Só que eu queria tentar fazer algo mais de mistério, sabe? Tipo Halloween. Só que assim, o outro foi de Natal, porque todo mundo se reunia ali e tal. Aí eu peguei e juntei Natal e Halloween, bum, nasceu Halatal. Underline Queen Bee, underline. Como foi fazer a animação do Rui? Quando ele tá na versão humanoide, é de boa. Agora as versões de monstro, meu amigo. Primeiro que ele tem esses chifres que, pra poupar tempo, eu fiz um desenho só e ficava encaixando em cima da cabeça dele em todas as cenas que aparecia. Segundo que ele tem um monte de pernas. E se você for pegar pra assistir tudo de novo, você vai ver que raramente elas aparecem. E isso foi proposital, porque eu me recusava a animar perna por perna se mexendo toda a cena. Axolive 12. Qual foi a parte mais difícil de produzir do Halatal? O episódio 7, com certeza. Porque como eu disse no outro vídeo, eu tinha feito um monte de cenas pra ele e acabei jogando fora todas porque estavam muito ruins. E tive que fazer tudo de novo. E também porque 1 hora de duração, né? Eu acho que isso já diz muita coisa. Lean Fofum. Como tá a sanidade mental de você agora? Assim. Daniel Cabral 4893.
Ah, eu bem que adoraria poder ver os bastidores dessa saga fenomenal. Imagino como deve ter sido bem trabalhoso, mas que tenha valido a pena. Na minha opinião, seria bem bacana se tivessem depoimentos dos outros animadores contando como foi essa experiência pra eles. Eles devem ter se divertido horrores nessa aventura. E por incrível que pareça, eu não tenho tantas dúvidas assim. Eu achei a série bem criativa. Na verdade, se você quer saber, eu tenho apenas uma. Qual deve ter sido sua inspiração para criar o Halatal? Aposto que seria uma história bem interessante. Eu não perderia por absolutamente nada. Eu peguei esse comentário porque eu achei incrível a maneira que esse menino escreveu, parecendo uma carta. Totalmente rebuscada. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que foi um conjunto de várias obras. Inicialmente foi vendo aquele episódio de Hora de Aventura, onde o pessoal é convidado para uma festa fantasia. Aí eu lembrei também da Fantástica Fábrica de Chocolate, onde o Willy Wonka coloca vários convites dourados para sortear o pessoal que vai visitar a fábrica. E tiveram mais algumas que eu não tô me lembrando agora, mas a princípio foram essas duas. Snow em 2012. Você já tinha toda a história definida desde o início ou ela foi se formando aos poucos, enquanto os episódios eram lançados? Grande parte da história já estava pronta desde o primeiro episódio. Só que tiveram algumas alterações com o passar do tempo, porque eu tava achando meio raso. Tipo essa cena aqui com a Brubs, a Saber, o Norantha e o pessoal com o Luido. Não tava no roteiro original. Nem teria como estar, porque o canal da Brubs, por exemplo, nem existia na época. Eu só fui fazer essa cena porque o Luido postou um vídeo no canal dele, que era um spin-off de Halatal, com o Renan TV e o Kadudu. E eu fiquei apaixonado. E resolvi então canonizar esse spin-off, fazendo eles chegarem na festa junto com alguns animadores que estavam atrasados. A mesma coisa com o Torajo. Não tinha como eu ter colocado ele no roteiro original, porque na época que eu tinha feito o roteiro, eu nem conhecia ele. Eu quis fazer essas adições porque eu achei que ia dar um gás a mais. E também para atualizar o elenco, né? 4 anos foi surgindo mais pessoas na comunidade. E ao meu ver, seria interessante colocar alguns rostos novos na série. Amadeu Vincenzo tem uma pergunta. Por acaso vai ter, sei lá, uma continuação, uma série nova ou minifilme? Olha, eu não sei. Eu até penso em fazer uma continuação, tenho algumas ideias em mente, mas por agora eu não tenho pretensão de fazer. Talvez em algum momento do futuro. Mas primeiro, se for ter, não vai ser Halatal, vai ter outro nome. E segundo, que pra um dia isso chegar perto de acontecer, teria que ter muita gente trabalhando no projeto, porque fazer tudo sozinho é extremamente maçante e cansativo. Eu só faria algo parecido com o que foi Halatal se tivesse uma equipe e principalmente condições financeiras. Porque pra você que não sabe, as pessoas normalmente trabalham em troca de dinheiro. Setum, cara, eu queria muito saber quanto tempo demorou pra vocês finalizarem a animação. Se for apenas do episódio 7, de acordo com o primeiro arquivo de animação criado pra esse episódio, levou 1 ano e 3 meses pra finalizar tudo. Mas eu não acho que tenha sido isso tudo não, porque eu tinha dado algumas pausas no projeto, lembra? Pra eu conseguir manter o canal com vídeos normais. Então acho que não foi tudo isso não, mas deve ter, sei lá, uns 7 meses por aí. Vex Amo 2. Qual foi a parte mais difícil de animar em toda a série? E qual foi a parte que você mais gostou / se divertiu animando? As mais difíceis eu acho que foram as cenas de luta, porque pensa numa coisa chata de se fazer. Que primeiro você tem que planejar os movimentos através da Animagic, né? Depois de fazendo a line e a pintura e as sombras, aí depois tem a iluminação. Aí imagina fazer isso em cada framezinho que se move. Não tiveram partes que eu falei, nossa, como eu tô me divertindo fazendo, isso é muito divertido mesmo. Claro, é legal você ir aprendendo a fazer coisas novas, mas não chega a ser divertido. Na verdade, tem alguns momentos que eu me diverti sim. Sabe aqueles momentos em que, sei lá, do nada aparece alguma careta engraçada, ou sei lá, um gesto bizonho que o personagem faz que quebra totalmente o padrão da animação? Isso eu confesso que eu adoro fazer. Eu me divirto de verdade fazendo. Mas eu acho que a parte que eu mais gostei de fazer mesmo foi aquela parte do final, que tá a Sabeira, o W. Lucas, o Zaito e o Torajo. Sim, também era porque tava acabando finalmente, mas também pelas cores do cenário, o meu traço nessa cena em específico, eu achei que ficou muito bonito. O lip sync dos personagens, tudo ficou do jeito que eu tinha planejado. E ficou muito bom. Então eu acho que essa foi a cena que eu mais gostei de fazer. Meu Deus do céu, como é que fala teu nome? Kika? Deve ser Kika. Oi, Kika, tudo bem com você? Perguntinha básica. Como foi fazer as músicas? E se pegaram referências de algum lugar, se sim, qual? Então, a primeira música da abertura, eu só pensei na ordem dos acontecimentos, né? Ah, recebi um convite. Um carteiro entregou, me convidando pra uma festa de terror. Ah, mas onde é que é essa festa? Ah, no meio do nada. Só um casarão. Será que é agora que começa a diversão? Além do usual, foi a mesma coisa. Eu queria contar o acontecimento dos episódios anteriores na letra da música, pra servir até pra recapitular a história pra quem não viu. Agora, Vou Sair, eu comecei a desenvolver a letra numa época que eu tava passando por momentos difíceis. Tanto sobre a produção do Halatal, porque já tava durando muito tempo e eu não aguentava mais, tanto na minha vida pessoal também. Então foi uma maneira de eu transparecer algo que eu tava sentindo, que tava entalado dentro de mim. E também enaltecer um pouco o problema enfrentado por muita gente. Não só quem faz animação, mas todos que vivem nesse meio artístico. Hacktoon, você teve que lidar com algum problema técnico e que foi muito difícil de resolver?
resolver na produção do último episódio. Do último episódio, teve aquele momento que eu citei, né, onde eu joguei tudo que eu tinha pronto fora porque tava horroroso. Mas na produção dos outros episódios, eu tive alguns problemas em relação a pessoas que me auxiliaram na parte de animação. Atrasos, cenas completamente estáticas onde deveria ter animação. E eu realmente não sabia o que fazer nessas situações. Então acabava que eu deixava como tava ou editava por mim mesmo os erros. Foi por isso que eu resolvi fazer a animação do episódio 7 praticamente sozinho. Uma parte inteira do episódio 7 que eu perdi era a primeira versão daquela cena que o W. Lucas tá naquele lugar esquisito. Só que a diferença é que não tinha a Edna. O Duke também tava no mesmo lugar, porque posteriormente ele e o W. Lucas iam voltar. E tinha uma criaturinha bem parecida com aquela que apareceu pro W. Lucas, só que era do Duke e verde. Eu tava nos últimos frames dessa cena quando eu resolvi salvar o projeto. E no mesmo instante a luz caiu, fazendo o arquivo ser corrompido. Aê! Foi o momento mais triste em toda a minha jornada fazendo Halatal. Mas assim, convenhamos, a cena não era muito boa. Eu acho que eu acabaria descartando ela de qualquer jeito. Foi uma boa oportunidade de eu reformular o começo do episódio inteiro e deixar mais interessante os diálogos. Essa cena também tá disponível naquele vídeo que eu postei pros membros com cenas deletadas. Então se você quiser muito ver, considere se tornar um membro. Caio H, se você pudesse mudar algo na trama de Halatal, o que você mudaria? Olha, sinceramente, eu mudaria tudo. A história, a quantidade de personagens, a trama, como você falou aí, que eu não sei dizer o que é exatamente, mas eu mudaria isso também. Quando eu comecei o Halatal, eu tinha 16 anos, era um adolescente. E hoje em dia, vendo tudo que passou, tudo que eu poderia ter feito diferente, eu posso dizer com certeza que Halatal foi muito mal planejado. Tem uma trama extremamente genérica, a única coisa que chama atenção são os animadores ali presentes e talvez o vilão. Eu tinha pensado em muitas coisas pra encaixar no Halatal, sem nem pensar que poderia ficar imenso de enorme tudo. Então se fosse hoje em dia, eu faria algo menor, com menos pessoas participando, com um vilão mais fácil de animar, ou pelo menos com menos pernas, texto mais coerente, com um enredo mais envolvente. Tô falando só palavras que eu não faço ideia o significado. Não é que Halatal seja ruim, muito pelo contrário. Nas circunstâncias em que ele foi desenvolvido, eu considero ele ótimo. E eu consegui incrementar mais a história com aquelas mudanças e adições que eu tinha feito, que eu comentei antes, deixando o texto dele melhor. Mas ele podia ter sido muito melhor planejado. Apesar de cansativa, a produção do Halatal me fez aprender muitas coisas que antes eu não fazia ideia de como fazer. Me ajudou a desenvolver tipos diferentes de animação, noção de anatomia, cores. Se você for pegar pra ver, desde o primeiro episódio, você vai ver uma evolução tremenda no traço. Foi ficando mais limpo e talvez correto. Até a minha dicção, o jeito que eu falo melhorou. Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, nada disso teria acontecido. Então eu fico feliz por conseguir ter terminado o Halatal. E eu também gostaria de agradecer a cada um dos animadores que aceitou a participar do Halatal. Eu não tive a oportunidade de agradecer durante os episódios, então eu estou agradecendo por aqui mesmo. Muito obrigado. E muito obrigado a você também, que acompanha toda essa jornada até aqui. Sem você, muito provavelmente nada disso seria possível. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu selecionei poucas perguntas, porque a maior parte era perguntando mais ou menos a mesma coisa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E se puder, deixa um comentário também sobre o que você achou do vídeo, ou sobre alguma resposta que eu dei aqui. Ajuda bastante no engajamento do vídeo. Também compartilhe o vídeo com algum amigo seu. Isso também ajuda muito. Então é isso. Obrigado e até a próxima.